Então a gente calcula um grupo de Galois, né? Então agora eu vou considerar outra extensão, só que dessa vez essa extensão não é normal, né? Porque o polinômio minimal do elemento que eu estou adjuntando é esse. Né? Então as raízes do polinômio são são raiz quarta de 2, raiz quarta de menos 2. Não, é menos raiz quarta de 2, desculpa. E raiz quarta de 2. E na 4 dá 1, né? Que é o quadrado menos 1. Então essa é outra raiz. E outra é essa. Tá bom? Então a extensão não é normal, porque tem ali dois conjugados que estão saindo, né? Então a conclusão é que a extensão não é normal. Está faltando elemento para que a extensão seja normal. Não é normal. Então não é esperado que eu possa ter 4 elementos no grupo de Galois. Tá? Então, como eu faço o grupo de Galois? Né? Eu tenho aqui, lembra que eu tenho Q, tenho identidade, e eu quero estender para esse corpo, né? Primeiro, eu já não vou esperar cair dentro de Q raiz de 2, porque agora a extensão não é normal. Então, eu vou cair dentro de C. Tá? Então, eu tenho o polinômio P, eu aplico o morfismo que eu quero estender, né? P é identidade, que é o próprio P, é aplicar a identidade nos coeficientes de P, né? É o próprio P, porque a identidade, coeficientes de P são racionais. Então, eu tenho 3 maneiras de estender, né? Então, temos 3 calmomorfismos, 4, desculpa, são 4 raízes, né? Temos sigma zero, que leva raiz quarta de 2 em raiz quarta de 2, sigma 1, que leva raiz quarta de 2 em menos raiz quarta de 2, sigma 2, que leva raiz quarta de 2 em I raiz quarta de 2, finalmente sigma 3, que eleva a raiz quarta de 2 em menos I raiz quarta de 2. Essas são as 4 extensões possíveis da identidade. Esses são os 4 queumomorfismos, né? Uma para cada raiz do polinômio. Só que essas duas agora saem. Você vê que a imagem cai fora da extensão, Q raiz quarta de... Cai fora desse corpo aqui, né? Porque tem o I. Então, o grupo de Galois da extensão só vai ter 2 elementos, né? Sigma 0 e sigma 1. Que são os únicos que dão automorfismos, né? O sigma 0 e o sigma 1 vão de raiz de Q raiz quarta de 2 em Q raiz quarta de 2. Q raiz quarta. Os outros dois têm imagem fora desse corpo. Então você vê que aqui a ordem é 2, tem 2 elementos, né? A ordem do grupo é 2, mas o grau da extensão 4, né? O grau do polinômio minimal é 4. Então nem sempre eu vou conseguir o número de elementos correto, né? Que seria o grau da extensão. Por quê? Porque a extensão não é normal. Né? Tudo vem do fato que os conjugados ficam fora da extensão. Tá bom? Então é um exemplo que a gente tem que guardar, né?
que ele é o típico lugar onde a gente vai procurar contraexemplos. E aqui agora acontece uma coisa legal, né? Eu tenho que um grupo age num conjunto, tem um grupo G e um conjunto S. Opa. Eu vou dizer que o grupo G age em S se cada elemento de G é uma permutação dos elementos de S. Se cada sigma em G define uma permutação uma permutação sigma de S para S. Tipo aqui, né? Os elementos do grupo de Galois permutam as raízes, né? Do polinômio minimal. Tá bom? A gente diz que a ação é transitiva, ou a gente diz que G age transitivamente se para todo U e V em S existe sigma no grupo tal que sigma de U e V. Ou seja, se eu posso chegar de um elemento U a qualquer outro elemento V. Bom, eu digo que a ação é transitiva. Então, no caso aqui de polinômios, é o que eu gostaria, né? O grupo de Galois permuta as raízes do polinômio. Então, quando o polinômio é irredutível, tem essa proposição, o grupo de Galois age transitivamente nas raízes. Tá? Ele permuta as raízes, então ele é isomorfo a um subgrupo do grupo de permutações de n elementos e age transitivamente. Tá? Então, como é a prova disso? Vamos provar isso, tá? Então, eu vou denotar S o conjunto das raízes. Esse é o conjunto das raízes, né? O N, raízes de F. F é irredutível, né? Logo, é separável. Né? Já vimos que quando um polinômio é irredutível, é separável. Né? Então, o número de raízes não pode ter raiz múltipla, né? O cardinalidade, então, o grau de F é N. Tem N raízes distintas, né? Tá bom? Porque é irredutível. Lembra que uma maneira diversa do polinômio separável é comparar com a derivada, né? Tomar o MDC. Quando ele é irredutível, esse MDC tem que ser 1. Então, polinômio separável. F é separável. Né? Então, lembra que o corpo de decomposição é a adjunção. Né? Esse aqui é o corpo de decomposição. Corpo de decomposição de F. É onde ele se decompõe, né? E o grupo de Galois de F é o grupo de Galois da extensão de F sobre K. Essa é a definição do grupo de Galois de um polinômio. Né? Então, eu já sei que todo automorfismo de F permuta as raízes, né, do polinômio Fzinho. Então, temos um mapa, né? Temos um mapa, uma aplicação, uma função, né? Φ do grupo de Galois no grupo de permutações de n elementos. Esse N é o grupo de permutações de n elementos. Como? Eu pego um elemento do grupo de Galois e permuto as raízes. Né? Isso dá uma permutação. E isso é um homomorfismo de grupos, mas é importante que esse é φ injetivo. Φ é injetivo. Em outras palavras,
Se eu tenho um elemento do grupo de Galois, né? Se sigma, se φ de sigma é 1, né? É a identidade de Sn, então isso significa que ele não, ele é identidade, né? Então ele não permuta as raízes, ele leva cada raiz nela mesma, né? Então sigma de 1, sigma de uj é igual a uj para toda raiz j, né? Para todo j de 1 até n. Tá bom? Isso quer dizer que sigma é identidade. Lembra que sigma vai de K de S em K de S, né? Sigma é um automorfismo de F, né? Se ele não muda os geradores dessa extensão, o sigma já é identidade em K. Além disso, ele é identidade em U1, em U2, ele leva U1 em U1, U2 em U2. Então, ele é identidade em tudo, né? Logo, mapa intitivo. Isso aqui, de fato, não é uma função, é um homomorfismo de grupos. Então, para ver aquele injetivo, basta mostrar que o núcleo é trivial, né? Bom, se ele é injetivo, quer dizer que sobre a imagem, ele é um isomorfismo. Então, eu tenho aqui o grupo de Galois. É isomorfo à imagem, né? Teorema do núcleo da imagem para grupos. E, além disso, eu sei que o grupo age transitivamente nas raízes, né? Por que ele age transitivamente? Deixa eu mostrar. Aqui não tem espaço. Então, eu vou pegar duas raízes, tá? Então, tome U e V. Raízes. Isso, né? Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui o K. Tenho aqui o K de U. Dentro de F. F é a adjunção total, né? Tá bom? Tenho aqui identidade. Ah, desculpa. Tenho aqui identidade. E eu tenho que eu posso estender essa identidade de N maneiras, né? Para cada raiz do polinômio, eu tenho uma extensão que eleva a U nessa raiz. Então, eu sei pelo teorema da extensão, existe, né? Sigma, que vai de K de U para C, tal que sigma de U e V. E esse sigma é um K homomorfismo, né? Então, o que acontece é isso, e sigma é um K homomorfismo. Sigma restrito a K identidade. Teorema da extensão, né? Isso pode ser para cada raiz que eu posso fazer isso. Tá bom? Agora eu tenho F, uma extensão normal, e K de U, um corpo intermediário. Ó. Aqui. Essa extensão aqui é normal. Por definição, né? Estou juntando a K, as raízes de um polinômio. E aqui eu tenho essa extensão intermediária. Então, eu sei que posso estender os K homomorfismos para K automorfismos da extensão. Né? Logo, existe. Como F é normal, como essa extensão é normal, existem sigma til de F para F, K homomorfismo, que estende
sigma. Em particular, K2 de U é V, porque sigma de U é V. Sigma 2 de U é V, né? Porque sigma 2 estende sigma. E como sigma é um K automorfismo, não é homomorfismo, desculpa, é automorfismo, porque quando eu tenho que a extensão é normal, né? Isso é automorfismo. Então é isso que eu queria provar, né? Eu queria encontrar um elemento no grupo de Galois que leve U em V. E é isso que eu achei. Tá? Então o grupo de Galois é um subgrupo, ou isomorfo um subgrupo das permutações, né? Porque ele permuta as raízes, cada elemento do grupo de Galois permuta as raízes, então, restringindo ele só ao conjunto das raízes, ele te dá uma permutação. Você não pode ter dois elementos distintos no grupo de Galois que permutem as raízes da mesma maneira e que sejam eles distintos, né? Estou repetindo. Se eles são distintos no grupo de Galois, eles têm que induzir permutações distintas. Portanto, o grupo de Galois é isomorfo, um subgrupo das permutações. E ele age transitivamente. Então, quando eu começo com um polinômio irredutível, o grupo de Galois permite a gente encontrar todas as raízes a partir de uma. Tá? É só pegar o elemento adequado que te leva uma raiz na outra. Tá certo? Então, o que a gente tem que estudar é exatamente isso, né? A gente passou de extensões para grupos, tá certo? A gente começou com extensões de corpos. Em particular, se eu quero estudar um polinômio, eu tenho que pegar a extensão dada pela junção das raízes, né? Claro, se eu não conheço a extensão, o que, que eu faço? Bom, eu tenho um grupo de Galois. Então, eu tenho uma extensão de corpos, mas do outro lado eu tenho grupos. Os grupos eu posso encontrar. Tá bom? Então, essa é a grande ideia do Galois. A gente trabalhar, ao invés de extensões, com grupos. Então, eu vou falar rapidamente, com isso eu vou terminar a aula de hoje, da correspondência de Galois. Tá? Essa ideia é central da teoria, mas a gente já está trabalhando com ela. Né? Então, olha só. Primeiro, eu vou definir. Imagina que você tem uma extensão de K para F. E você tem um grupo de Galois, né? Que é um grupo de automorfismo de F. Então, se eu pegar um elemento do grupo, um elemento do grupo de Galois, um ponto fixo dele, lembra que sigma é um automorfismo, né? Sigma vai de F para F. Então, um ponto fixo é um elemento U em F, tal que é sigma de U é igual. Em particular, todo elemento de K é um ponto fixo, porque sigma é restrito a K identidade. Tá? Então, os automorfismos de Galois têm pontos fixos, os elementos de K. Tá? Mas pode ter mais pontos fixos além dos elementos de K. Pode ter pontos fixos em F. Tá? Então, olha só. Agora, então, eu vou explicar a correspondência de Galois. Deixa só um minutinho. Então, olha só. Então, lembra, né? Eu começo com uma extensão e eu tenho um grupo de Galois associado. Tá? Estou chamando de G. Imagina que você tem um corpo intermediário entre os dois. Para esse corpo intermediário, eu vou associar um grupo. Tá? Eu vou associar um grupo. Não é um grupo qualquer, um subgrupo de G. Então, quem é? O grupo de Galois dessa extensão. Ou seja, todos os automorfismos de F que fixam os elementos de E. Que faltou. Fixam os elementos de E. Esse é um subgrupo de G. Por quê?
Se eu fixo todo elemento de E, então eu fixo todo elemento de K. Né? Porque K está contido em E. Tá? Então, o grupo de Galois de F em E são os automorfismos de F em F que tem fixo todo elemento de E. Se tem fixo todo elemento de E, tem fixo todo elemento de K, e, portanto, está em G. Lembra que G é o grupo de Galois, né? São os automorfismos que fixam K. Tá bom? Então, esse aqui seria o grupo de automorfismos que fixam I. Né? Automorfismos de F que fixam I. Reciprocamente, se eu começo com um subgrupo de G, eu posso definir um subcorpo de E, que é o corpo dos elementos fixados por esse subgrupo. São todos os elementos X em F, tal que sigma de X é X para todo o sigma em H. Tá bom? A correspondência de Galois é exatamente isso. Tem um subcorpo associa um subgrupo, tem um subgrupo associa um subgrupo. Eu vou explicar as propriedades dessa correspondência na próxima aula, tá bom? Eu vou parar a aula por aqui. Interrompendo a gravação, acho que muito conteúdo